Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar nesta quarta-feira para juntos orarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Antes de continuarmos, eu gostaria de dar alguns avisos rápidos. O primeiro deles é que dia 17 de abril nós vamos ter uma programação na qual celebraremos a Páscoa cristã. A Páscoa que celebra a vitória de Jesus sobre a morte. Ele se torna o primogênito da ressurreição, e com isso outorga a todo aquele que nele crê também a vitória sobre a morte. Quero convidar você então para dia 17 de abril, às 19 horas, celebrarmos a Páscoa juntos, num culto de celebração. As crianças participarão, os jovens, o nosso coral está se preparando para participar naquele dia e você é nosso convidado para celebrar o verdadeiro significado da Páscoa. Meu segundo aviso tem a ver com o mês de maio, mês da família. Nós estamos também preparando uma programação toda especial chamada Casas de Paz. Durante o mês de maio, nós vamos separar todas as semanas em diversos lares para orar, para jejuar, para dedicar a nossa família, o nosso casamento, a nossa casa, os nossos vizinhos e amigos, a presença do Senhor. Então, durante o mês de maio, Casas de Paz. Se você ainda não ofereceu sua casa, ofereça. Separe um mês para experimentar o significado, ter esta experiência de reunir-se na sua sala com um grupo de 10 pessoas para orarem juntos, para meditarem juntos, para estarem na presença do Senhor juntos, fazendo daquele ambiente um ambiente de paz, um ambiente que promova e que providencie o suprimento de toda necessidade que aquele que buscar a Deus tiver. Eu quero desafiá-lo a participar disso. Eu quero dedicar desde já. Fale com seu marido, fale com sua esposa, separem este mês, fale assim, vamos dedicar isso, vamos fazer isso, vamos experimentar esta realidade na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Façam isso. Eu tenho certeza que será muito abençoado o lar que assim fizer. Quero desde já orar por você. Fecha os teus olhos aí. Vamos participar deste momento. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de te conhecer e de abrir o nosso coração, ó Deus, para o Senhor habitar e de fazer, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, um ambiente da tua habitação. Ó Deus querido, nós queremos dedicar ao Senhor desde já os cultos, as programações, cada atividade, ó Deus, que a tua igreja realiza. Tudo isso está aos teus pés, para que tudo isso venha trazer honra e glória ao teu nome. Nós te pedimos por este culto de celebração de Páscoa, ó Deus, ajuda-nos a realizar algo digno de ti, algo que revele também o nosso amor por ti. Te pedimos também, ó Deus, pela programação do mês de maio, pelas casas de paz. Ó Deus querido, que possamos experimentar no nosso lar a comunhão íntima contigo e com nossos irmãos e que isso alcance, ó Deus, outras pessoas também. Nós desde já te dedicamos o nosso tempo, o nosso esforço, os nossos anseios, o nosso lar, aquele espaço, ó Deus, no qual vivemos, para que aquele lugar seja um lugar santificado e que a presença do teu Santo Espírito seja marcante ali. Nós oramos a Deus gratos desde já por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Eu quero convidar você a preparar o seu coração para meditarmos sobre mais uma das virtudes teologais. Nós já falamos sobre o amor, a fé, e hoje vamos falar sobre a esperança. Prepara o seu coração enquanto você ouve o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro de tudo, como eu lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança.
O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande tua fidelidade! Eu me apego ao Eterno. Digo e repito, Ele é tudo que me restou. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é, quando jovem, suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração. Não faça perguntas, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Por quê? Porque o Eterno nunca vira as costas de vez. Ele voltará atrás. Se ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar justiça às vítimas na corte do Deus Altíssimo, em adulterar evidências. O Senhor não aprova estas coisas. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantemo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentimos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo. Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivéssemos preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que nossa situação com Deus está resolvida, por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício de seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos desta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. O que nós podemos pensar sobre a esperança? A palavra de Deus nos diz que existem 3 virtudes chamadas de virtudes teologais.
Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no hino ao amor, ele diz que assim permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, sendo que a maior de todas é o amor. Nós já pensamos desde o início sobre o amor e a semana retrasada sobre a fé. Hoje eu gostaria de pensar sobre a esperança, essa característica que marca os filhos de Deus, que marca aqueles que têm um relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que nós somos o povo da esperança. Nós sempre podemos aguardar que o nosso Deus vai se manifestar de maneira especial. É assim que a palavra de Deus nos diz que esta palavra esperança, que nos remete à confiança, à expectativa, à perspectiva com a qual nós comandamos a nossa vida, com a qual nós dirigimos e marcamos a nossa caminhada. Na Bíblia, a palavra esperança traduz vários vocábulos, tanto no hebraico quanto no grego, mas todos eles têm esta ideia de perspectiva, de expectativa e de confiança. É por meio da esperança, segundo a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos infunde com a sua graça de certezas, de expectativas, desta perspectiva na espera pela vida eterna e pelo reino de Deus se consolidando. Colocando esta confiança em cada um de nós, nas promessas de Cristo, tanto para o futuro quanto para o momento presente. Esperança, então, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, fazendo com que a gente foque o nosso olhar nas promessas de Cristo, foque o nosso olhar com expectativa de que o Cristo ressurreto vai agir e vai cumprir as suas promessas no cuidado de cada um de nós. Então, esperança, ela nos dá perspectiva. É assim que a palavra de Deus nos diz que a perspectiva é este modo que nós concebemos a realidade ou analisamos uma situação específica. A esperança, então, oferece um determinado ponto que permite que você e eu tenhamos uma visão panorâmica sobre uma determinada situação. Por exemplo, vamos pensar aqui que nós temos esperança que nos faz enxergar a vida de uma maneira diferente. Quando Jesus morre e ressuscita, e nós estamos em breve comemorando exatamente a sua morte e ressurreição, isso faz com que a gente tenha uma perspectiva diferente sobre a vida. A esperança de que, assim como Cristo venceu a morte e se tornou, como diz Paulo aos Colossenses, no primogênito da ressurreição, nós agora conseguimos enxergar a vida nessa mesma perspectiva, compreendendo que nós também vamos ressuscitar com Ele um dia. Se Jesus venceu a morte, nós todos podemos vencer a morte também. E a partir desta vitória sobre a morte, nós podemos enxergar a vida de uma maneira diferente. Você vai lembrar do apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses e está preso. É ele que tem uma perspectiva diferente sobre todas as coisas. Então ele tem uma luta interior naquele instante, dizendo assim: olha, eu quero estar com vocês porque eu sei que ficando o meu trabalho vai dar frutos, mas ao mesmo tempo eu desejo estar com o Senhor, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor. E aí ele diz que está numa dúvida cruel se deve partir ou ficar. Mas ele diz que ele sabe que vivendo, ele vive para Cristo e morrendo haverá lucro. É assim que ele enxerga agora a sua realidade e enxerga inclusive aquele momento em que está preso e tem a possibilidade de morrer. Se eu estiver vivo, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu estarei com Cristo.
A esperança que existe no coração de Paulo, de que assim como Cristo venceu a morte, ele também vencerá, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, ele também ressuscitará, faz com que ele enxergue a vida e enxergue toda a perspectiva da sua vida de uma maneira diferente. Se eu vivo, vivo para Cristo. Se eu morro para Cristo. Ele também escreve isso quando fala aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo Jesus. Então a esperança nos dá esta perspectiva de como analisar, de como enxergar a realidade em que vivemos ou até uma situação específica. A esperança também nos dá ou gera em nós expectativas. Não é somente o ponto com que eu enxergo toda a realidade e com a qual eu leio a minha vida, as perspectivas da minha vida. Ela também me dá expectativas. É assim que a situação na qual nós esperamos, nós aguardamos que algo vá acontecer. Não apenas uma probabilidade, mas uma certeza que domina o nosso coração, que em determinado momento, aquilo que aguardamos com grande expectativa há de acontecer. É assim que a palavra de Deus sempre nos incentiva a aguardar que Deus venha a agir. O salmista fala sobre diversas vezes sobre este Deus que é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente na angústia, ele é a torre forte, ele vem sobre as asas do vento socorrer aqueles que confiam nele. Ele é aquele do qual nós podemos aguardar com grande expectativa que ele vai se manifestar. O escritor aos Hebreus, por exemplo, fala desta expectativa, desta expectação, como ele diz lá em Hebreus 10, 28, quando fala sobre o juízo que há de vir sobre os ímpios, sobre os adversários de Deus. Que tristeza será! Mas também o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, aos Filipenses, naquela mesma situação, encarcerado, tendo a possibilidade de ser morto, ele fala de uma expectativa que ele tinha, que por causa da oração dos irmãos, ele se veria livre daquela prisão. É esta expectativa que a esperança traz em nosso coração, de que não seremos decepcionados, de que não seremos envergonhados. É assim que o salmista fala a respeito desta relação que temos com Deus. Aqueles que confiam no Senhor jamais sairão decepcionados, jamais serão confundidos. A expectativa que eles têm há de se cumprir. Portanto, a esperança gera em nós uma perspectiva, uma maneira de enxergar o todo, todas as suas nuances, as suas profundidades, e ela faz com que a gente tenha essa capacidade de enxergar a realidade de uma maneira diferente. Mesmo quando estamos em lutas, em provações, podemos enxergar tudo isso de uma maneira diferente por causa desta esperança que está em nós. Esta mesma esperança também gera esta expectativa em mim e em você. Há um Deus que venceu a morte, assim como ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Há um Deus que jamais deixou de socorrer aqueles que nele confiam, e assim como ele agiu na vida de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jeremias, de Paulo, de Pedro, ele também vai agir na minha e na sua vida. Esta esperança gera em nós esta expectativa. Deus vai vir em meu socorro, Deus está dirigindo os meus caminhos, Deus tem um plano perfeito para a minha vida, Deus tem propósito em tudo que acontece, o Senhor Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade e Ele vai manifestar na vida daquele que nele confia. A Bíblia também fala sobre que a esperança tem esse componente de confiança, e a esperança gera confiança em nós.
a certeza de que não falhará. O apóstolo Pedro, quando escreve sua primeira carta, diz que nós fomos tomados por uma viva esperança, uma esperança que se manifesta no nosso cotidiano, que é verdadeira, que não é uma ideia, ela é algo que nós experienciamos, que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Veja que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos, confiança, expectativa de que seremos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Pedro está falando desta perspectiva. Nós vivemos hoje, mas há um dia, há um plano, há uma maneira de que toda esta realidade está acontecendo e na qual nós estamos inseridos e que vai dominar a nossa vida. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. É assim que a perspectiva, nós enxergamos o todo, nós conseguimos compreender o que Deus está a fazer e vai fazer no futuro. Nós temos esta expectativa no nosso coração de que o Senhor nos guarda, nos protege até que todo o seu plano esteja completado. E é assim que nós podemos viver em confiança, certeza no nosso coração, que vem ao encontro das nossas necessidades. Quando eu estou triste, esta esperança vem me trazer alegria. Quando eu estou desanimado, esta esperança vem me trazer ânimo. Quando a minha fé vacila e falha, esta esperança vem me lembrar que eu posso crer naquele que faz as promessas. 3 virtudes: amor, fé e esperança. A esperança é aquilo que vai dominando o nosso coração neste instante, nos provendo de perspectiva, de expectativa de que Deus vai agir e trazendo esta confiança que acalma o nosso coração e nos permite andar com firmeza na presença do Senhor. Que a sua vida seja tomada, seja dirigida, seja envolvida pela esperança. Que você, como eu disse, se torne alguém do povo da esperança, aqueles que aguardam com expectativa a ação do Senhor. Que Deus te abençoe, que a esperança domine o seu coração, assim como dominou o coração de Jeremias. Eu posso me lembrar de muitas coisas, de algumas eu jamais vou me esquecer, especialmente do sofrimento, mas eu vou trazer algo à memória. Eu vou trazer algo que pode me trazer esperança, que é o amor de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro.